E eles estão querendo jogar o Bolsonaro numa fogueira que não lhe pertence. O presidente Bolsonaro tem como candidato dele mesmo o Ramagem no Rio de Janeiro. Tivemos mais um movimento daquela disputa entre Nicolas Ferreira e Silas Malafaia. Tudo começou quando o Nicolas manifestou apoio dele à candidatura do Pablo Marçal. A gente mostrou segunda-feira aqui, o pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo com críticas indiretas, sem citar o nome do deputado Nicolas. E agora tivemos uma resposta do Nicolas Ferreira em um vídeo que foi publicado. Vamos ver. Em relação a São Paulo, alguns atritos ali, você tem algo a comentar, por exemplo, na questão com Silas Malafaia, algo nesse sentido? Jamais vou abrir minha boca para falar contra um pastor, respeito a unção do Silas e permaneço na minha posição. Bolsonaro continua, obviamente, sendo meu líder, é o meu presidente e a gente vai continuar firme para o melhor. E espero que as pessoas tenham compreendido isso. Acho que não tem nenhum tipo de atrito, as pessoas querem ver o circo pegar fogo, não contem comigo para isso. Sou um jovem, tenho muito que aprender, muito que crescer e não tenho dúvidas que esse tipo de briga não ajuda ninguém. Muito bem, aí a resposta do deputado Nicolas Ferreira. Vou começar contigo, Consta, o que achou? Bom, para quem foi acusado de ser imaturo, até que foi uma resposta bem madura, né? Então, eu acho que a postura dele é saudável, é legítima, ele se posicionou de acordo com seus princípios, ele realmente é jovem na política, ele tem, digamos assim, ele tem um nicho, né? Se ele sair do PL e for para qualquer outro partido novo, ele tem milhões de seguidores, ele é muito querido por muita gente no Brasil, ele se reelege para qualquer coisa que ele quiser, né? Dentro dessa realidade eleitoral. O Jair Bolsonaro tem um peso muito maior que ele carrega, de estratégia partidária. E, como o próprio Jair colocou, né, até hoje tudo que foi acordado com o Valdemar foi cumprido. Então, é muito fácil, né, criticar, jogar pedras e exigir pureza na política e falar, tá bom, então sai do PL. E vai para onde? Vai para o PRTB? Então não tem partido bom. Esse foi o grande problema da direita, né? O Bolsonaro até tentou criar o Aliança Brasil e não deu certo e tudo. Mas o PL tem uma máquina enorme, recursos multimilionários por conta da estatização da política, do fundo partidário, eleitoral, e não é trivial abrir mão disso. O próprio Nicolas tem viajado, né, para defender candidatos do PL, usando a estrutura do partido. Então, de novo, a briga não ajuda a direita, né? O pastor Silas Malafaia às vezes se excede no tom também e tem algumas incoerências na postura dele, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, ele não está apoiando da mesma forma o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, né? Então, muita gente critica isso. Eu não acho que a postura do Nicolas foi de apaziguamento. Ele mantém a sua coerência, a sua firmeza, suas convicções, mas ele admitiu, sou jovem, tenho muito a aprender na política, porque provavelmente veio uma pancada do pastor Silas Malafaia, que escreveu o prefácio do livro dele, né, O Cristão e a Política, e provavelmente a própria família Bolsonaro, né, deve ter conversado com ele, falando, olha, Nicolas, você tem direito a pensar por conta própria, mas bater de frente com o partido talvez não seja o melhor nesse momento, dá para dar o recado sem criar esse tipo de atrito. Estou imaginando aqui uma conversa, né? E acho que a postura dele, então, foi madura. Foi, olha, eu vou apoiar quem eu acho que é melhor candidato, mas eu não preciso declarar guerra a toda uma estrutura partidária que é o meu partido, que é o partido do Bolsonaro, a quem eu sou tão leal, né? E por aí vai. Eu tenho repetido desde o início, Brown, a briga da forma que virou, um fla-flu e tudo mais, só agrada a turma do PSOL, né? Ao Boulos. A prioridade tem que ser bater no Boulos. Então, acho legal essa postura, tomara que seja mais ou menos assim daqui para frente. E você, Fabiana Barroso, o que achou, Fabi? Boa resposta dada pelo Nicolas? Lembrando que o Salles está com a gente aqui também, completando o time. Vai lá, Fabi. Boa noite, Salles. Pois eu já, então vou ficar com a parte, além do Constantino disse, eu gosto demais quando ele faz essas reverências e referências, o Nicolas, em relação à unção de pastor que ele falou, ele sabe o que é isso, ele sabe verdadeiramente e está respeitando, eu acho isso magnífico. E ele também falou da liderança do presidente Bolsonaro. Esse é um ponto crucial,
porque eu acho que está um negócio assim, muito na briga, muito assim no risca-faca, de verdade, aquele negócio que separa todo mundo, e está mitigando, né, uma das principais lideranças, que é o presidente Bolsonaro. E aí, hoje, novamente, acompanhei um pedaço da live do presidente Bolsonaro e posso dizer para vocês que ele continua o mesmo, inclusive, de honrar as palavras, né, honrar a palavra. E a gente sabe, né, que o Constantino falou, ele repetiu hoje que justamente tem esse acordo aí com o Valdemar, que é o dono do partido, o Bolsonaro é um presidente de honra do partido, e ele também, até de uma forma bem inteligente, o presidente Bolsonaro acaba dizendo ali para as pessoas prestarem atenção, né, na validade. Aqui em São Paulo, por exemplo, que está todo mundo se auto-intitulando que o Jair pensa assim ou de outro jeito, ele simplesmente foi no ponto. Evitar que haja, né, que aquela pessoa que é o Boulos vá para o segundo turno e, se for, evitar que ele se eleja. Então, esse sempre foi o pensamento, esse tem que ser o pensamento, né? Mas, assim, as entranhas da política está à mostra e vai ficar, assim, todos vão poder decidir, né? Ele, inclusive, olha só, gente, para minha surpresa, ele falou o nome da Cris Grêmio lá em Curitiba, ele, inclusive, falou o número do partido dela. Então, eu acho que as pessoas que defendem o Jair Bolsonaro são muito mais presas a questões partidárias do que o próprio Jair. Isso eu ouvi da boca dele hoje. Então, fico mais tranquila, não tem as coisas que as pessoas imaginam, ele está honrando a palavra, e o Nicolas é muito importante nisso, porque ele reconhece a liderança do Bolsonaro e reconhece que o Malafaia tem unção, né? Então, esse mimimi, quem é o pastor, com todo o respeito que eu também tenho ao homem, à unção e etc., mas ele não pode vir falar de São Paulo se ele está apoiando o Paz no Rio de Janeiro. E se não está, nós não estamos vendo uma postura, então, de abraçar o Ramagem, que, inclusive, eu acho que tem chance. Né? Então, no Rio, Ramagem e sai desse mimimi aqui de São Paulo, que está bem cansativo. E você, Salles, gostou dessa resposta dada pelo Nicolas? Boa noite. Boa noite, pessoal. Veja só, a situação aqui da política aqui em São Paulo, de fato, não é das mais simples. Justamente porque é preciso sempre recapitular como é que chegou a essa situação do presidente Bolsonaro ser envolvido na campanha de um prefeito que é do MDB, de um partido que apoia e tem 3 ministérios no governo Lula, um prefeito que não apoiou o Bolsonaro em 22, um prefeito que historicamente tem ligações muito fortes com João Dória, com os governos de esquerda, tinha a Marta Suplicy secretária, Soninha e tantos outros. Ou seja, o que nós dissemos aqui no último programa que eu participei na segunda-feira? Não é possível que a direita, para ser chamada de direita, tenha que apoiar o Ricardo Nunes. Como é que o Bolsonaro foi envolvido nessa trama, vamos dizer assim? Porque o Valdemar não permitiu que eu fosse candidato a prefeito aqui em São Paulo, contra o candidato dele, que era o Nunes, né? O Valdemar, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do vereador lá Isaac Félix e tal, tem uma ligação do Duda Lima, que toca a parte de marketing da prefeitura e da campanha. Esse pessoal tem uma ligação umbilical com o Ricardo Nunes. Não era o Bolsonaro que tinha essa relação, era o Valdemar e essa turma toda ligada a ele. E esse pessoal não abria mão de apoiar o Ricardo Nunes por N razões, inclusive participação no governo, com secretarias, subprefeituras e coisas do gênero. Muito bem, Bolsonaro brigou para que a gente pudesse ter candidatura própria, puxou essa discussão até o limite e chegou uma hora que o Valdemar falou, olha, é o seguinte, você quer o Ramagem no Rio de Janeiro e eu quero o Nunes em São Paulo. Vamos fazer um acordo aqui, eu não me meto no Rio de Janeiro com o Ramagem e você me deixa quieto aqui com o Nunes. O Bolsonaro falou, tá bom, mas eu quero indicar o Melo Araújo, tá certo? E foi assim que foi construída essa aliança. O Melo Araújo, que é um cara excelente, a gente já disse aqui várias vezes, o próprio Melo Araújo, é importante lembrar, também teve muita dificuldade de ser indicado como vice. O pessoal estava cozinhando essa história de Melo Araújo até os 45 do segundo tempo e só decidiram bater o martelo para que o nome do Melo pudesse ser vice, porque surgiu Pablo Marçal. E eu acompanhei isso de perto, né? Os deputados, o próprio presidente Bolsonaro deu a medalha do 3i e tudo lá pro
para o Pablo Marçal, porque obviamente o Marçal não é inimigo do Bolsonaro, pelo contrário, ajudou o Bolsonaro em 2022 na campanha, está muito mais ligado ao Bolsonaro do que estava o Ricardo Nunes. Acontece que a mera possibilidade do Bolsonaro eventualmente apoiar o Pablo Marçal fez com que rapidinho, essas lideranças partidárias aqui de São Paulo dissessem, não, aceita logo o Melo Araújo aí, senão é capaz do Bolsonaro apoiar o Pablo Marçal. Muito bem, tudo isso aconteceu, a campanha foi montada dessa forma. O presidente Bolsonaro, como a Fabi acabou de dizer, não é uma pessoa ligada a essa coisa de só apoio se tiver no partido. Quem está fazendo força para ele ter essa imagem de que ele só apoia quem está no 22, porque isso, porque aquilo, é o pessoal em volta. Basta, eu disse isso hoje, inclusive, numa outra entrevista, basta você olhar a quantidade de candidatos a prefeito do PL no estado de São Paulo, que não são bolsonaristas, que em 2022 estavam contra o Bolsonaro e até contra o próprio Tarcísio, lembrando que o PL em 2022 ficou do lado do Rodrigo, não ficou do lado do Tarcísio, né? Só passou para o Tarcísio depois do segundo turno. Então, veja que o próprio presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, e vários outros deputados estaduais estavam do lado do Rodrigo Garcia, que é hoje, inclusive, o coordenador de campanha do Nunes. Então, esse emaranhado todo acabou dragando o presidente Bolsonaro, que não tinha nada a ver com essa confusão. Nada a ver com essa confusão. E eles estão querendo jogar o Bolsonaro numa fogueira que não lhe pertence. O presidente Bolsonaro tem como candidato dele mesmo o Ramagem no Rio de Janeiro. E o Melo Araújo, que é a sua indicação como vice. O Nunes não é escolha do Bolsonaro. Foi imposto, foi entregue para o Bolsonaro meio prato feito. Né? Eu digo isso com muita tranquilidade, porque tanto quanto o Nicolas, eu repito aqui, embora tenha feito na data de ontem aqui um jantar para o Pablo Marçal e para mais de 130 empresários aqui da cidade de São Paulo, o grande líder nosso, a pessoa por quem eu tenho absoluta gratidão, amizade, admiração e tudo, é o Bolsonaro. Aí você vê uns malucos dizendo, fala isso, mas não segue o capitão. Não é isso. É que o Bolsonaro não sabe, não está a par de todos os detalhes da política municipal aqui em São Paulo. Ele está a par e ele sabe melhor do Rio de Janeiro, com certeza. Mas São Paulo, toda essa trama da turma ligada ao Nunes, da ala valdemarista do PL, de todo esse pessoal, o Bolsonaro não está a par desses detalhes. E, portanto, é absolutamente compreensível que ele não tenha que se meter numa briga que não é dele. Né? Evidentemente que São Paulo não pode cair na mão do Boulos, mas também não pode continuar na mão desse centrão que trabalhou, eu vou repetir aqui, trabalhou para inviabilizar o governo do Bolsonaro. Né? Todo esse pessoal que trabalhou para derrubá-lo, para torná-lo inelegível, para fazer toda a sorte do pacote de maldades contra o Bolsonaro, esse pessoal está lá pendurado no governo e na candidatura do Ricardo Nunes. Ou alguém tem alguma dúvida de que esse pessoal está lá embaixo do Ricardo Nunes, quietinho, fazendo de conta que eles não estão ali? Foi o pessoal que inviabilizou o governo Bolsonaro, o condenou, trabalhou para ele ficar inelegível nas decisões judiciais e trabalha para enfraquecê-lo a cada minuto. Nenhuma dessas pessoas vai trabalhar pelo Bolsonaro em momento nenhum, nem tampouco o Ricardo Nunes se fosse reeleito. Acho que não será. Né? O Datapovo aqui na cidade de São Paulo tem mostrado que as pessoas não querem votar no Nunes. Né? Tem por N razões que eu não vou repetir aqui, nós já dissemos isso em vários outros programas. Então, o Nicolas, Gaia, o príncipe Luiz Felipe, que estava aqui em casa ontem, o pastor Marco Feliciano e vários outros parlamentares da direita, do PL e tudo mais, já entenderam que a candidatura do Nunes não nos representa. Ou seja, tardiamente chegaram à conclusão que eu tinha dito há um ano atrás. Não podemos ter um candidato que não nos representa. Né? Isso é fazer filho na barriga dos outros. Não tem cabimento. Então, nós temos, né, de alguma forma, de chacoalhar o sistema. É o sistema que se retroalimenta, é o pessoal do centrão fisiológico patrimonialista que fica se reinstalando no poder, ou se reforçando no poder, para não abrir espaço para os candidatos de direita. Lembrando que eu também já disse aqui, quem tem voto dentro do PL são os candidatos, foram os deputados bolsonaristas, na sua maioria. Entretanto,
embora nós tivéssemos tido de longe a maior quantidade de votos, nós puxamos um monte de valdemarista que veio de lambuja, veio de carona. E todos os cargos da Câmara dos Deputados, todos os cargos de mais relevância, comissões com mais dinheiro, lugares com mais influência, foram entregues não para os bolsonaristas que tiveram mais voto na chapa proporcional, foram entregues para os valdemaristas que não têm voto. Portanto, é importante entender esse mecanismo, esse modus operandi. Faz voto na direita, entrega o poder para o centrão. Faz voto na direita, entrega o poder para o centrão. E, portanto, essa é uma realidade que nós temos que apontar e destacar a cada momento. Deixa eu voltar aqui para as notícias da eleição em São Paulo, reta final, e olha só o que aconteceu. A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que havia sido Boulos, curtiu uma publicação de Tabata Amaral que criticava justamente o Guilherme Boulos. A postagem da Tabata falava sobre a campanha de voto útil no Guilherme Boulos, que é uma ideia que está sendo levantada pelos aliados dele. Uma campanha foi feita aí por intelectuais, artistas de esquerda, pelo chamado voto útil, ou seja, para que pessoas que mudem o voto da Tabata Amaral para o Guilherme Boulos, tentando evitar que haja um segundo turno só com Ricardo Nunes e Pablo Marçal. E aí, por causa disso, a Tabata fez uma postagem com aquele meme do show da Xuxa, tirando sarro disso. Pode colocar aí, Cláudio, a postagem da Tabata. E quem curtiu foi a Marta Suplicy, simplesmente a vice do Guilherme Boulos. Ela curtiu a publicação da Tabata Amaral, que faz um ataque justamente a essa campanha encampada pelos aliados do Guilherme Boulos. E aí, Fabi, será que vai vir aquela velha justificativa de que curtiu por engano, não sabe muito mexer, apertou errado? Vai ser por aí, Fabi? Olha, a Marta até que poderia dizer isso, né? Porque eu já acho que ela está bem fora do planeta Terra faz um tempinho. Mas não vai colar, né, Brown? Dessa vez não vai. O mais interessante é que tem fiscal de curtida. Eu acho isso tão maravilhoso. É tanta gente que não tem realmente o que fazer, mas esse caso é positivo, porque pelo menos a gente vê que as tretas que às vezes tem na direita, que a gente desacredita, tem igualzinho nessa esquerda, que é falsa, que é hipócrita. A Marta, com toda certeza, né, se colocasse aquele negocinho... antigamente tinha um comercial lá, se é sadia, ela ia fazer igualzinho com o Boulos ou com a Tabata. Ela ia chegar na Tabata e falar, essa é a Tabata, né? Porque com certeza ela prefere as pautas, a Tabata e etc. Essa roupagem que colocaram no Boulos, né, com a Marta, assim, junto, não cola, nessa coisa arrumadinha, que sorri, e ainda sorri, assim, com muita, né, assim, aquela coisa discreta, até para falar, as roupinhas que ele está usando, os carros, o carro que ele mudou, e a própria Marta, né, a reboque ali, fica uma coisa um tanto artificial para o Boulos. Então, o Boulos é a nova Tabata. Então, ela curtiu ali, porque na hora que ela olhou, ela falou, entendi, né, alguém avisou, deve ter vindo a bronca, e é isso, né, a esquerda também tem as suas tretas. Agora, Consta, essa própria campanha aí é uma sinalização de que o pessoal está preocupado, né? De que a campanha do Boulos não está tão confortável assim, né? Campanha por voto útil é coisa de quem está preocupado, né? Uma sinalização negativa, não, Consta? Exatamente. E o recado que a gente tem para dar para eles é relaxa e goza. Né? Olha, o Flávio Bolsonaro divulgou hoje sobre a eleição no Rio, né? O Freixo também desesperado, falando que não podemos permitir Carlos Jordi no segundo turno em Niterói e o Ramagem no segundo turno no Rio, e tem que votar o voto útil para garantir logo o Eduardo Paes. Quer dizer, eu vivi para ver o Freixo pedindo voto para o Paes, né? E é tudo tão patético nessa política brasileira, né? Mas, enfim, Marta Suplicy está ali exatamente para isso, né? Como a Fabi disse, é uma figura decorativa para sinalizar que o Boulos é mais palatável para as senhoras e senhores também, né? Do jantar refinado, inteligentinho, com vinho chileno e talher de prata, né? Então, puxa vida, o Boulos não é mais aquele São Culote tupiniquim, jacobino, revolucionário, raivoso, que pega coquetel molotov e lança na Fiesp. Ele pode até mesmo ser convidado para um jantar da Fiesp e colocar um terno bem cortado, levar a tiracolo a Marta Suplicy, mandando todo mundo relaxar e gozar, porque, afinal de contas, o comunismo vem manso, né? Vem com uma roupagem mais moderada, digamos assim. Então, tudo isso aí remete ao livro do Tom Wolfe, né? Radical Chic,
A turma das coberturas de Nova York recebeu na época o pessoal do Black Panthers, com suas armas. Como os terroristas foram lá para as coberturas milionárias da turma radical chique, armados. Né? Então isso é a cara da esquerda caviar. O meu livro foi escrito já faz uma década, inspirado, inclusive, também nessa obra do Tom Wolfe. Né? Esse fenômeno sempre me chamou a atenção. Você vai na Vila Madalena, lá no Leblon, no Rio, e está cheio de eleitorzinho do Boulos, né? Do Freixo e companhia. O que não tem é eleitor desses comunistas que, mesmo colocando perfume francês, continua sendo comunista, né? Assim como gambá com perfume continua um bicho fétido, e no chão de fábrica não tem gente que queira votar neles. Então, que briguem, né? A gente compra pipoca e que briguem. Tabata, Mata Suplicy, o Lula não quer, cancelou participação em podcast aí com o Boulos. O Lula anda muito afastado do Boulos, preparando já o terreno, talvez, para dizer assim, não, perdeu, mas não tive nada a ver com isso. Até a Globo News chamou atenção para isso, né? Pô, cadê o Lula? Anda sumido, por que não anda pelas ruas ao lado do Boulos, né? Então, olha, a esquerda é isso, né? A esquerda é cinismo e oportunismo do começo ao fim. Pois é, né, Salles? E aí, deixa eu até trazer essa notícia também, aí você já comenta junto, né? O Lula cancelou a live que ele faria hoje com o Guilherme Boulos. Foi o segundo compromisso de campanha do Boulos que o Lula cancelou a participação. Por enquanto ainda está previsto um para o final de semana, vamos ver se acontece. E a justificativa formal foi o problema da pane no avião lá no México. Ele disse que isso comprometeu toda a agenda e por isso não participa da live com o Boulos, que aconteceria agora à noite, inclusive, Salles. Olha, a melhor live com o Boulos são as imitações do Rogério Morgado, que tem feito as imitações do Boulos. Depois eu recomendo quem puder, entra lá para dar uma olhada, é espetacular as lives do Morgado. Mas o fato é o seguinte, pessoal, o Lula sabe muito bem que o Boulos não engata. O Boulos tentou uma maquiagem, cortou o cabelo, colocou uma roupinha melhor, como já foi comentado aqui, mas não convence. A Marta Suplicy foi a prefeita de São Paulo que saiu com uma das piores, se não a pior, não sei se ela está competindo cabeça a cabeça com o Haddad, a pior avaliação de ex-prefeitos da cidade de São Paulo. Eu me lembro, no final do mandato da Marta, quando ela já tinha perdido a eleição, mas não tinha entregue ainda o poder para o seu sucessor, São Paulo foi acometido pelas famosas chuvas de verão. Onde é que estava a Dona Marta? Dona Marta estava em Paris, passeando com o marido dela da época, que não era esse atual, era aquele ex-guerrilheiro Felipe Armus, que era conhecido no meio terrorista de Favre. Né? Então, a Marta Suplicy não tem o menor gabarito para recomendar, deixar de recomendar quem quer que seja. Foi uma péssima prefeita, péssima prefeita. E ao se colocar ao lado do Boulos para tentar dar um lustro a isso, fica uma cena meio ridícula. Ela que estava, e aí de novo, repito aqui o que eu falei agora há pouco, ela que era secretária do Nunes, né, até ontem, hoje é vice do Boulos, o que mostra que há vasos comunicantes ali muito, muito intensos. E quando a Tabata surge e tudo, essa elite esquerda caviar daqui de São Paulo, que tem vários banqueiros no meio, né, tem um pessoal conselheiro de entidades, assim, meio terceiro setor e tal, pessoal famoso, ex-presidente do Banco Central, que acham que a Tabata é o futuro da política brasileira, Deus me livre. Mas esse pessoal que é comunista, mas usa sapato vermelho do Chanel de verniz, eles querem ajudar a Tabata, na verdade. O Boulos é quase que um puppetzinho, né, um boneco que eles puseram ali, acham engraçado, é um bichinho de pelúcia, que eles falam, tá bom, é engraçadinho e tudo, mas a Tabata é o que esse pessoal gosta mais. Então você veja que eu não acho que essa eventual curtida de um post de Tabata pela Marta Suplicy foi um acidente de percurso. É que, de fato, essa turma, né, tem ali uma identidade meio esquisita, né, essa visão caviar aí da esquerda, que tem digamos que o Boulos é a esquerda carnívora e a Tabata é a esquerda vegetariana. Ô, Fabi, esse cancelamento aí da live do Lula com o Guilherme Boulos, o sumiço do Lula das campanhas, será que até é parte disso que falava o consta, desse esforço em pintar o Boulos como alguém mais moderado? A presença do Lula atrapalha essa encenação, esse personagem que está sendo construído, ô, Fabi?
E muito. O pessoal do interior, né, tem chegado para mim narrativas que esconderam o vermelho, né, quem está coligado com o PT, esconderam o rosto do Lula. O Lula acaba tirando voto até da própria esquerda, né, com essas sandices que ele está falando atualmente, né, que ele é amargo com o pessoal aí de Israel, que ele é amargo com um monte de amigos históricos do Brasil. Isso irrita qualquer um, né? O dinheiro desmedido que é gasto, essas viagens, né, sem sentido. E até ontem, né, até essa parte interessante, porque ele ficou mais de 5 horas rodando o céu do México, porque teve supostamente uma pane, né, que vai ser averiguada. Fez um ministro voltar das férias, mas acho bom, o ministro da Defesa do Lula tem que voltar das férias e nem reclamar, nem chorar, engole o choro e vem, né, para poder ver. Mas na verdade a gente sabe o que ele quer trocar aquele aviãozinho para ele passear com a Janja, né, basicamente isso. Não tá um negócio assim meio desconexo. Até essa desmarcada aí de live, né, ele deu a desculpa que ele ficou muito cansado, muito abalado. Que é muito abalado. Lula, por acaso, fica cansado, fica abalado, fica nada. Ele sabe que ele não é quisto, que ele vai derrubar as campanhas devem... O Lula deve chegar, o pessoal deve sair correndo. Tem uma caminhada com Boulos no sábado marcado aqui em São Paulo, que eu tô louca para ver isso, se realmente vai acontecer, né? Parece aqueles programas, assim, que a gente fala de sobrenatural, tá quase, né? O Lula é, assim, aquelas bolas de ferro no pé de qualquer candidato, seja um vereador lá de uma cidadezinha desconhecida, ou seja o Boulos, né, que nem é amigo do PT. Boulos é PSOL, é mais extremado ainda, mas não tem nada a ver com Lula. Tá lindo de ver essa briga, essa treta, e o povo acordando, falando, não, de jeito nenhum, porque é isso, nunca mais.